Hello, Nanolover! Seja muito bem-vindo ao Nano Slim, a nossa querida casa, onde falamos tudo sobre o universo do cabelo, do mega hair e da desconstrução dessa falácia de que mega hair não presta, de que mega hair é ruim e de que são duas alegrias, né? A hora que você coloca o mega e a hora que você tira. Então, mediante a isso, eu te peço para que você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe e nos ajude a crescer e a distribuir aí uma nova percepção de um mega hair saudável. Hoje nós vamos falar da Simone, uma brasileira que mora nos Estados Unidos e através de uma cliente nossa, a Pri, conheceu o Nano Slim. E durante sua viagem de férias ao Brasil, ela resolveu se render à experiência Nano Slim e experimentar o Nano Slim. E eu vou compartilhar com vocês todo o material produzido no dia em que ela veio para fazer toda essa transformação. E eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu, toda a percepção, toda a conversa que houve ali. Então, vem morar nessa casa. O primeiro ponto aqui, gente, que eu quero ressaltar, vocês estão vendo aí toda a minha a produção do dia, tá? Da Simone. E eu quero mostrar para você passo a passo como ela chegou, como foi todo o processo, ok? Então aqui a gente começa com a chegada dela, onde eu faço a análise da cor do cabelo, da textura do cabelo, das químicas. E o pouco que eu estou ali passando a mão no cabelo da Simone, vocês conseguem perceber que dá pra ver, né, que tem ali uma tela, que no Brasil chamamos de tela e nos Estados Unidos, para ficar uma tradução correta, eu preciso falar trama. Então dá pra ver ali nitidamente a transparência e que a trama acaba aparecendo. Bom, a Simone chegou aqui pra gente usando o adesivo sanduíche. Então, o que acontece aqui? Aquilo que eu sempre falo pra vocês, tá? Gente, a cliente que ela usa uma técnica assim, ela não tem paz, ela não tem vida. Porque é desconfortável. E pra viajar, né, pra vir ao Brasil, fazer sua viagem de férias, a Simone precisou pedir para que a cabeleireira dela fizesse esses pontos com linha. Se a técnica de adesivo é tão segura, por que é que a cliente precisou pedir para a cabeleireira usar linha? Por medo de acontecer o que sempre acontecia. Começar a escorregar, começar a melar, começar a abrir os cantos. Então, essa é a situação que corrobora com o que eu sempre falo para vocês. A cliente, ela vive com medo. A cliente, ela não tem paz para usar o alongamento que ela investiu o dinheiro dela. Então, ela acaba se tornando refém do método que ela escolheu para alongar os cabelos. E, gente, a necessidade de alongar o cabelo, ela vem de muitas situações. O fato de ter pouco cabelo mesmo, né? O cabelo não se desenvolver. Questões hormonais, cortes químicos, né? Escolhas erradas, químicas que produziram algum efeito adverso. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? E por isso, a cliente que ela utiliza mega hair, ela merece ter uma técnica confiável, uma técnica boa, né? Uma técnica que ela realmente terá paz para o uso dessa técnica. E a outra questão aí também, nós vamos falar a qualidade do cabelo. Porque ela comprou esse cabelo no Brasil, já produzido nas tramas, e simplesmente vendido como cabelo brasileiro. E quando eu analiso esse cabelo, a forma como ele se desgastou, o fato dele embaraçar, dele embolar, nitidamente mostra que esse cabelo não é um cabelo brasileiro, é um cabelo de origem asiática. E observem aí o acabamento, tá? Observem o que eu falo pra vocês, que ele não é fácil de prender. Olha, não dobra com facilidade. E se eu insistir ali em jogar essas tramas pra cima, simplesmente dói, é dolorido. Porque muitos profissionais filmam essas tramas de silicone, onde são colados os adesivos, eles filmam e mostram, até mesmo naquele aparelho, né, o quanto é fininho. Porém, eles acoplam ali um ao outro, então aquilo ali fica duplo. E a estrutura é mais ou menos de 1 centímetro. E isso é grosso. Gente, não dobra. Não é maleável. Além do que, vocês viram aí a ideia que a cliente teve para ter mais segurança na sua viagem, de pedir para o profissional passar uma linha para assegurar que não iria escorregar, melar e soltar. Eu já tive cliente que em cruzeiro teve que ir para a cabine descolar
o adesivo que estava soltando. Então, assim, gente, não é brincadeira. E quando eu falo, né, dos motivos de eu ter desenvolvido o Nano Slim, é exatamente isso. É essa correlação com o direito do consumidor. Ou, para ser mais específica aqui, o direito da consumidora, né, o direito da cliente. E aqui é uma análise da cor do cabelo, tá? Então, assim, é uma situação que eu fico chateada quando eu vejo a cliente tendo que se submeter a isso, porque ela prefere passar por essa situação a não ter o alongamento, a não ter o mega hair. Então é muito triste que elas antes não tinham, né, opção melhor do que essas técnicas tão invasivas. Então aqui é uma análise da cor do cabelo dela, né? E aqui é o cabelo escolhido. Olha a diferença do cabelo brasileiro, né? Aqui nós temos um cabelo que eu cortei de uma cliente aqui mesmo no salão. Então, esse cabelo foi cortado de uma cliente aqui na minha cadeira. Muito bem, eu até abri aqui pra vocês o Instagram, tá? Do Nano Slim, o Instagram oficial, que é o Mega Hair Nano Slim, pra mostrar exatamente este cabelo que eu selecionei pra Simone, tá? E é este cabelo aí. Essa moça se chama Letícia e ela quis fazer um corte revolucionário, né? Então nós coletamos diretamente da cabeça dela este cabelo que foi aí para a cabeça da Simone, tá? Então, olha o aspecto das pontas do cabelo da Letícia na cabeça da Letícia e olha depois a diferença na cabeça da Simone. É o mesmo cabelo. E existem alguns pontos que eu preciso falar pra vocês. Primeiro, da diferença, né, do cabelo asiático para o cabelo legitimamente brasileiro. Um cabelo idôneo. Um cabelo que, como eu gosto de dizer, né, é um cabelo com CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física no Brasil. Uma identidade, né? E este cabelo, ele possui 126 gramas, ok? Esse é o peso final deste cabelo já confeccionado na nossa trama de Nano Slim. Então, este foi o cabelo escolhido por ela, né? Pela textura, pelo comprimento que ela desejava. E aí, então, nós partimos para a personalização da cor do cabelo. E aí, então, nós temos, olha para vocês verem os detalhes, né? Do cabelo, a textura, o brilho, a sedosidade desse fio. O que acontece aqui é que eu fiz, então, de um dia para o outro, a cor do cabelo dela. E eu fiz algumas modificações, né? Eu consegui fazer uma cor ali, pensando num loiro mais vivo das pontas para a raiz. O cabelo da Simone é um cabelo, vamos voltar aqui na cor, é um cabelo que tem um resíduo aí, um resíduo de louro escuro na raiz, no meio, né, do cabelo ali, onde ela preservou, e algumas mechinhas ali no loiro mel e também um pouquinho ali de amêndoa, de um chocolate desbotado. Esse cabelo é um cabelo de 3 cores, lembrando que ela tem uma raiz branca. Então, nós verificamos que ela estava fazendo a raiz agora com 6, que é louro escuro, natural. Mas havia ali um resíduo de 7, que é louro médio, natural. Então, eu mesclei essas 3 cores no novo cabelo, tá? E aí, eu fiz esta cor mais viva nas pontas, né? Porque o cabelo estava no escuro. Também esse cabelo asiático, ele vai se degradando com o tempo, então ele não fica aquele cabelo cheio, porque ele vai quebrando, ele vai arrebentando. Na verdade, todo cabelo passa por isso. Porém, o cabelo asiático, eu vou trazer aqui um vídeo específico sobre a qualidade do cabelo asiático, tá? Então, essa cor fora da cabeça parece que tá totalmente fora, né, do objetivo final, da cor do cabelo dela. Porém, vejam o resultado final deste cabelo, gente. Agora estamos falando apenas de cor, hein? Retocamos a raiz, tá? Da Simone com 6, com o louro natural. E logo em seguida, eu já iniciei um processo aí de mechas invertidas. Então, o que eu fiz ali? Eu criei um pouco da cor da raiz, né? Mesclando ali no cabelo, exatamente para ter aquela cor da raiz até o meio, né, chegando às pontas do cabelo dela, para entrar perfeitamente ali nas tramas do Nano Slim, tá? Então, depois que a gente terminou ali o retoque de raiz, imediatamente eu já puxei algumas mechas do mesmo tom, o louro escuro, para as pontas. E aí você vai falar comigo, gente, mas você está escurecendo o cabelo dela.
Sim e não. Por quê? Para entrar ali a nova cor, né, das tramas que eu personalizei, eu preciso que tenha também a cor de fundo. Porque é o fundo do cabelo que ela escolheu, um louro escuro. Então, o cabelo brasileiro também tem essa particularidade. Realmente a gente conseguir o tom claro, a base clara. Então, os cabelos asiáticos, em sua grande maioria, são cabelos castanhos médios para escuros. E aqui no Brasil a gente já consegue os cabelos loiros, os loiros do sul, que basicamente é esse cabelo que nós compramos aqui na região central, né, sudeste, com uma base clara e perfeita já para um loiro maravilhoso. Bom, logo que eu corrigi a cor, esse foi o efeito. Então vocês vejam que já conseguiu apagar bastante aquele laranja, né, que estava gritando. E a gente cria então um esfumado de raiz perfeito para entrar as tramas de Nano Slim, ok? E observando aí, né, o cabelo da Simone, quando foi retirado aí as tramas adesivas. Não tem saúde. Vocês podem observar o quanto está arrebentado. Por que isso acontece? Porque ponta já é realmente sensível e pelo fato de o método escolhido por ela, ou o único que ela tinha, né, disponível, naquele momento, ser um método que simplesmente danifica, arrebenta o cabelo. Não traz saúde para que esse cabelo venha a encorpar no futuro. E nós vamos acompanhar aí o caso dela e vocês vão ver a diferença de um cabelo que cresce usando o Nano Slim para um cabelo que cresce usando outras técnicas. Ou seja, não cresce. Eu tenho vários casos de clientes aqui que retiram o método, porque o cabelo natural encorpou, cresceu. Então esse é o ponto que traz para o Nano Slim total credibilidade. E aqui a gente vê, né, que é um cabelo que está fragilizado e realmente precisa que seja cuidado. Então, assim, já há um problema das clientes não cuidarem tão bem do cabelo natural quando elas estão com uma extensão. E por isso a gente também desenvolveu uma linha específica para o Nano Slim, para crescimento e fortalecimento do cabelo natural da cliente. Só que o que faz esse aspecto de quebradiço, arrebentado nas pontas, que não encorpa o cabelo, que deixa o cabelo sempre com essa impressão de ralo, é o método, tá? É o método, porque a gente vê que até um certo tamanho o cabelo está saudável. Porém, essa ponta, esse meio e ponta, é a agressão que ela sofreu com relação à retirada e colocação, retirada e recolocação das tramas de adesivo, tá? E aí a gente vê um cabelo bem ralificado. Bom, olha o espetáculo, né, deste cabelo. Olha como ele está mais claro, como eu consegui fazer um cabelo bem mais claro pra ela, né? Então, assim, isso realmente faz toda a diferença. E aí, vocês conseguem observar ali pela raiz presa, né, eu colocando as tramas de Nano Slim com os pontos, que aqui, pra que fique a tradução perfeita, é stitch, né? Vejam como, quando a gente olha, né, a gente já vê ali que é uma continuidade, que tá harmonizado. Tá bem harmônico, né, a raiz. E o loiro ali da raiz do Nano Slim. E com relação ali às pontas, né, ao cabelo natural dela. Então essa parte da colorimetria no Mega Hair ela é importantíssima. Pra gente conseguir o efeito que a cliente tanto deseja e está buscando, tá? E assim é que nós aplicamos o Nano Slim. Ele é aplicado apenas com o próprio cabelo da cliente, na nossa barreira elástica. E essas tramas, né, as telas, elas não vão sofrer danos. Por isso, nós conseguimos usar as mesmas tramas por até 2 anos ou mais. Ali eu estou aplicando a trama do topo. Na Simone, esse rendimento... Olha como o cabelo brasileiro rende, né? 126 gramas renderam 3 telas grandes. É a forma como a gente distribui na nossa máquina de costura. Então, vocês vão ver aí o resultado final, gente, desse cabelo. E olha o acabamento, né? Ele é todo por baixo. Vocês vejam que eu estou colocando essas tramas por baixo. Então o acabamento fica todo por baixo e elas já sobem. Lembra que eu mostrei o vídeo que não tem essa flexibilidade das tramas de adesivo? Pois aqui elas já são colocadas do lado avesso. Ou seja, para essa cliente fazer um rabo de cavalo bem alto a qualquer momento. E essas tramas, elas não são duras, rígidas, como as do adesivo. Elas são muito maleáveis. Então dá pra prender o rabo de cavalo até em cima delas mesmas, tá?
Aí mostrando pra vocês um pouquinho da própria aplicação. Então vejam ali a divisão das 3 tramas. Bem sorriso, bem, né, a fim de proporcionar esse movimento, né, e esse comprimento, tirando aquela coisa reta. Porque eu que uso, né, é muito ruim quando você vai jogar a franja do cabelo, por exemplo, e você bate a mão, os dedos ali na quina da tela. Com esse movimento arredondado que a gente aplica as nossas tramas, até baguncei meu cabelo aqui, né? Com esse movimento arredondado e em sorriso, essas quinas elas ficam totalmente resguardadas. Então a gente não vai ter esse problema aí de a própria cliente ficar batendo, encostando a mão nas quinas. E aí, como eu falo pra vocês da personalização de cor, como é importante, né, a colorimetria, vocês vejam, né, o quanto ficou lindo aí essa cor, né? Eu consegui clarear muito as pontas, né, o meio e as pontas, e vamos degradando aí, né, esfumando para uma raiz ultra natural. E por isso foi importante trazer esse tom da raiz para as pontas dela. Vejam que neste dia eu não fiz nenhum tipo de mecha clara no cabelo da Simone. Nenhum. Então, vocês vão ver aí o quanto o resultado ficou harmônico. E a colorimetria, ela precisa ser perfeita. Por isso que eu consigo fazer a colorimetria baseada apenas na foto, tá? Mas a foto do cabelo natural da cliente. Porque eu preciso fazer a colorimetria pra ela. E um planejamento de cor pra ela. Pra ela manter essa cor, tá? Olha o acabamento aí agora. Fica um pouco diferente a imagem, né? No vídeo e na foto. Olha essa tela intermediária, né? A trama intermediária. Que lindo, gente. É um acabamento muito perfeito. E a barreira elástica, por serem todos os pontinhos unidos um ao outro, eles fazem um efeito de malha. O mesmo que a gente tem aí nas nossas roupas de ginástica, de academia, que esticam e voltam. É isso que a barreira elástica faz. Então ela dá esse movimento pro cabelo, tá? Pras telas e pro cabelo natural. Olha que lindo agora. Abaixei a trama intermediária, olha ali já o efeito da cor. E tô mostrando o acabamento da nossa trama do topo, que é a que fica mais arredondada na cabeça. Perfeito. Agora o acabamento pelo lado direito, né, pelo lado correto. Vejam que fica todo embutido, olha o movimento da barreira elástica. Como é, olha ali a perfeição das mechas. Como eu tenho fios escuros ali no meio do cabelo que vão integrar com o cabelo natural dela quando eu descer. Olha a lateral, não tem nada repuxado, não tem perigo de soltar. Ela fica super baixinha, então a gente sente bem baixinho na cabeça. E, gente, Nano Slim é vida. Realmente é uma técnica maravilhosa, maravilhosa. As nossas clientes amam, amam. A gente tá revolucionando mesmo o mercado do Mega Hair, tá? No Brasil. Agora olha isso, gente, esse acabamento do cabelo, tá? Ela realmente não quis, né, iluminar nem mesmo um pouquinho da frente. É uma proposta para a próxima manutenção. E olha que lindo, tá? Olha como ficou harmonioso. Claro que se Simone fizer algumas mechinhas bem discretas aqui, né, nesse topo e na frente, a gente já consegue ali fazer a finalização perfeita da cor. Mas o cabelo dela sempre vai crescer, então ela sempre vai ter que lidar com essa raiz esfumada. Então vejam como ficou, né, um acabamento muito interessante. Conseguimos ali o comprimento com leveza, porque o cabelo dela não é um cabelo pesado, é um cabelo leve. Então nós conseguimos esse acabamento com leveza, trouxemos a cor que ela queria e ela não descoloria porque sempre tinha que descolorir o cabelo dela e estragava muito. Então a gente já consegue esse descanso, esse respiro pro cabelo, né? Olhem que espetáculo. E agora o acabamento, gente, visto de costas. Olha que perfeição, olha como foi importante aquela mecha invertida. Trazer um pouquinho daqueles fios escuros pra neutralizar o laranja, a oxidação e entrar ali na própria cor natural do Nano Slim que ela adquiriu. Olha como ficou lindo, perfeito. Olha isso. Olha só que maravilhoso. Esse é o material que a gente fez, né, para depois trabalhar aí nas redes sociais. Olha que espetáculo, gente. Agora ali a gente mexendo, né, no cabelo dela. Olha um fio sedoso, né? Um fio assim, a gente percebe que é a mesma textura do cabelo dela. Porque o cabelo asiático ele é muito misturado. A gente vai trazer ainda mais informações sobre essas diferenças, tá? Do cabelo brasileiro e do cabelo asiático.
Então esse é o trabalho que nós prezamos aqui, tá? A gente fez uma leve ondulação. Olha que parece que eu fiz mechas no cabelo dela. Parece que eu fiz algumas mechinhas. Olha como que entra. Como que encaixa perfeitamente. E são 3 tramas que ela tem uma maleabilidade incrível. Uma maleabilidade incrível. Ela consegue fazer rabo alto. Ela consegue subir e deitar a hora que ela quiser. Diferente da maneira como ela chegou. Aquela estrutura, gente, ela machuca a cabeça. Ela pesa. A sensação que a gente tem, sabe, tiarinha? Aqui no Brasil a gente chama de tiarinha, né? Ó, deixa eu até colocar aqui as imagens de novo. Aqui. A sensação que a gente usa essas tiarinhas assim, né? É duro. A sensação que a gente tem com essas tramas de adesivo é que a gente tá usando essas tiarinhas assim. Sabe? Então, você não tem essa maleabilidade, é um negócio duro. É uma coisa dura. Então, eu já usei. Eu estou tentando mostrar e explicar aqui pra vocês de acordo com a minha sensação quando eu usei. Quando eu usei essas tramas de adesivo. Era assim que eu sentia a minha cabeça. Era dessa forma que eu sentia a minha cabeça. Tá? Então, o Nano Slim não. O Nano Slim é totalmente maleável. Gente, você pega aqui, ó. Você consegue dobrar. Você consegue virar pra cima, pra baixo. Você consegue fazer o rabo de cavalo. Você consegue fazer penteado. Elas secam facilmente. Elas não coçam, elas não incomodam. É muito, muito, muito natural. O acabamento é muito legal. E aqui foi uma postagem que eu fiz, né, no Story, falando sobre como o estado, né, que o adesivo deixa o cabelo natural da cliente. E ela acabou de chegar pra gente. Então, o cabelo dela vai evoluir. Como o cabelo da Jéssica. O cabelo da Jéssica chegou pra gente aqui. Depois de 3 anos, esse é o cabelo da Jéssica. Que quando chegou pra gente aqui em 2022, tava aqui. Depois de um Covid, de a própria genética, né, um problema congênito que ela, a mãe, tem de terem realmente pouco cabelo. A gente não vê transparência ali no cabelo dela, a gente não vê transparência nas pontas. Isso é o que o Nano Slim faz pelo cabelo da cliente. Nano Slim, de fato, ele preserva o cabelo da cliente e faz com que o cabelo natural dela cresça cheio. Isso é o que a barreira elástica faz. E as tramas de Nano Slim fazem. Diferente de um cabelo ralo. De um cabelo sem densidade. De um cabelo que não melhora. Porque, gente, se o cabelo for tratado, ele tem condições de melhorar. Olha, gente, se isso é uma condição, né, que a cliente realmente possa ser tratada. Isso me dói muito. Isso me dói muito. Tá? As clientes começam a querer colocar as telas mais pra baixo. Isso faz com que o cabelo dela apareça, né, daquele degrau. O cabelo dela e o cabelo do Megan. A gente não tem isso com o Nano Slim. Porque ele respeita a anatomia do couro cabeludo. É arredondado. Você consegue moldar no próprio couro cabeludo da cliente. Agora olha a diferença pra esse acabamento. E esse acabamento tá bem aqui no topo. Pra dar pra ela, né, esse cabelo longo de verdade. Olha a barreira elástica, o respeito dela. Quando você penteia, quando você escova. E isso é a Nano Slim. Então eu deixo aí com vocês esse acabamento maravilhoso, né, desse Nano Slim que nós realizamos aí nesse mês de junho, tá? Foi dia 19 de junho que ela veio. E eu vou trazer vários casos aqui pra vocês, reagindo, né, às transformações das clientes, mas também trazendo várias manutenções, depoimentos das clientes que já usam com a gente desde 2020, desde 2021. Então o Nano Slim tem construído uma história de verdade. Porque a gente vê aí muitas técnicas que prometem e não cumprem. Não entregam, né, o prometido. E o Nano Slim tem se consolidado por isso, porque ele é um método que pensa em todos os detalhes. Do dia a dia da cliente, do investimento da cliente, de como a gente deseja realmente que o Mega Hair se comporte. Que ele agregue na vida da pessoa. E o Nano Slim, ele é muito humano. Ele pensa muito em todas essas questões. Mas principalmente em a cliente ter a possibilidade de usar o alongamento se ela quiser. Não por obrigação, por prisão. Porque ela não consegue ter um cabelo natural saudável. A beleza é muito sutil. Mas o que a gente vê é que a maioria dos métodos do mercado prezam pelo faturamento, né, por aquela beleza a todo custo. Mesmo que custe a saúde do cabelo.
E essa não é a vibe, realmente, definitivamente, do Nano Slim. Nano Lover, se você gostou desse vídeo, dessa explicação, de conhecer o Nano Slim, não deixe de nos abençoar, né? De deixar aí o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras mulheres. E claro, vem morar nessa casa, vem fazer parte desse time, se inscreva no nosso canal para contribuir aí com toda a nossa jornada de muito sucesso. Até o próximo vídeo.